Do Senhor Jesus Cristo. Amém. Também o nosso abraço a todos que nos acompanham pela internet e estão ouvindo também essa mensagem. Que Deus os ilumine, ajude a compreender as Escrituras Sagradas. Existe uma pergunta, pelo menos essa eu tenho uma razoável certeza de que se perguntássemos aqui, a pessoa não iria levantar a mão. Quem é que é tímido? O tímido é tímido. Ele é envergonhado. Ele tem várias razões para não se expressar exteriormente. E com certeza ele não iria levantar a mão falando: eu sou um tímido. Porém, a timidez, ela leva a um determinado tipo de sofrimento para a pessoa. Só quem é tímido sabe, né? Eu já fui e entendo muito bem disso. Por incrível que pareça, já fui tremendamente tímido, envergonhado, acanhado, realmente escondido das pessoas. A timidez pode ter várias origens. Pode ter origem na imagem que ele tem dele mesmo, pode ter origem em algum trauma. Então as suas origens são diversas. E ela pode acontecer em áreas variadas. Por exemplo, tem pessoa que é extremamente tímida na área do relacionamento. Outras são extremamente tímidas e envergonhadas para falar em público. Segundo o dicionário, a timidez pode ser definida como temor, uma pessoa que tem receio de expressar-se sem coragem, que não tem desembaraço, acanhado. E um dos antônimos de tímido é audacioso, resoluto. Há um tempo atrás, eu preguei aqui nessa igreja a respeito do Espírito que Deus tem nos dado. Que Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. Pastor Anísio, um pouco mais recente, pregou sobre o poder da fé, nos estimulando a caminhar por fé, dia a dia. E aí eu pergunto nessa noite, responda para você mesmo: qual que é o tamanho da tua fé? Não precisa falar para mim, responda para você: qual é o tamanho da tua fé? Qual o prazo de validade dessa tua fé? Infelizmente, queridos, nós temos pessoas cujo prazo de validade não passa de meia hora. Acredita em Deus agora, 10, 15 minutos depois, meia hora depois, já está duvidando e blasfemando. Hoje, nós queremos analisar algo simples, mas extremamente profundo. Queremos abordar um texto e através deste partir para outros também, que nos trazem instrução da palavra de Deus, de como podemos vencer a timidez na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque existe sim, existe a pessoa que é tímida na fé, ela é amedrontada na fé, ela não tem coragem de ter ousadia na fé. Consequentemente, essa falta de ousadia na fé, ou essa timidez na fé,
faz com que ela sofra em sua vida, na sua existência, várias consequências. Consequências estas que não são a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para aqueles que Deus ama. Por favor, abra as Escrituras Sagradas no Evangelho conforme escreveu Marcos. Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de 35 a 41. Como dissemos outro dia, nós não estamos pregando autoajuda, nós estamos pregando divina ajuda, ajuda que vem do céu, para que você, recebendo essa ajuda da palavra de Deus, venha crescer, ser fortalecido e vivenciar tudo que Deus tem para a tua vida. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho conforme escreveu Jesus Cristo, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo a partir do 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Todos nós, o 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem é conhecida, eu acredito, da maioria de nós. Essa passagem, eu já ouvi várias mensagens nela. Mas, recentemente, quando fui convidado a estar pregando nessa noite, me chamou demais a atenção quando o Senhor Jesus Cristo diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E analisando essa passagem, eu comecei a me perguntar: mas Deus, que fé o Senhor está falando aqui? Segundo os estudiosos, nós poderíamos dizer que há pelo menos 4 tipos de fé. Tem a fé histórica, que é a pura e simples apreensão da verdade, vazia de qualquer propósito moral ou espiritual. É uma fé humana, onde a pessoa acredita na história, mas aquela crença na história não leva necessariamente a uma atitude. Outro tipo de fé que é possível analisar nas Escrituras e no dia a dia das pessoas é a fé miraculosa. A pessoa acredita, ela tem uma persuasão de que pode acontecer um milagre em sua vida, e tão forte que muitas vezes esse milagre acontece mesmo. Em última instância, somente Deus faz milagre, embora possa fazê-lo através da instrumentalidade humana. Ou seja, esse tipo de fé os estudiosos definem como fé milagrosa. Recentemente o pastor Anísio até citou um exemplo aqui na Bíblia Sagrada, de que 10 leprosos gritavam para Jesus: Jesus, tem misericórdia de nós, nos ajuda. E Jesus curou aqueles leprosos. 9
foram correndo fazer o que Jesus disse, mas um voltou para agradecer. É um exemplo claro nas Escrituras da fé milagrosa, operada por Jesus, evidentemente. Mas aqueles homens que gritavam tinham a esperança de que Jesus poderia transformar sua realidade. Existe também a fé temporal. Essa é a persuasão das verdades religiosas que vem acompanhada de algumas incitações da consciência e de uma agitação dos afetos, mas não tem suas raízes em um coração regenerado. Olha, eu creio que Deus vai me dar um emprego, eu creio que Deus vai me dar um emprego. Deus deu um emprego, já não creio mais. Não, eu consegui pelo meu esforço e agora daqui para frente eu me viro. É uma fé passageira. É uma fé que o coração não está firmado em Deus. É uma fé na espera de uma intervenção, mas ela rapidamente passa. Existe a fé salvadora, ou para alguns a verdadeira fé salvadora. Ela tem sua sede no coração e as suas raízes na vida regenerada. Pode-se definir fé salvadora como uma certa convicção produzida no coração pelo Espírito Santo quanto à veracidade do Evangelho e uma segurança, uma confiança nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Em última análise, é certo, Cristo é o objeto dessa fé salvadora, mas Ele nos é oferecido unicamente pelo Evangelho. Eu vou além. Eu colocaria ainda, como também estudioso das Escrituras, a fé vivencial. E é sobre essa que eu quero falar nessa noite. Quero falar sobre essa fé do dia a dia. Essa fé que nós vivemos da hora que acordamos, a hora que vamos deitar e durante todo o nosso repouso. Mas voltando ao nosso objetivo primário, vimos algumas definições da fé. A fé que faz crer e desfrutar dos benefícios de Deus é essa fé que eu estou falando, de fé vivencial. Não é uma fé somente na obra redentora de Cristo para a salvação da tua alma. Eu vou repetir. Essa fé vivencial não é só você acreditar que o que foi feito na cruz do Calvário te leva para o céu. Não. Essa fé vivencial é você acreditar de o que Jesus fez na cruz é para te levar para o céu, mas também para te dar uma vida diferente aqui. E talvez esse é o ponto que muitos e muitos têm negligenciado. O Senhor Deus não quer te dar somente a vida eterna, Ele quer te dar vida abundante, vida plena, vida completa, e aqui também. Por que eu digo isso? Porque se nós não entendermos claramente de qual fé o Senhor Jesus Cristo está falando nessa passagem, nós vamos fazer confusão. Jesus não está falando assim, olha, como é que não tendes fé para acreditar que eu sou o Salvador de vocês e que se vocês morrerem, vocês vão estar comigo e vão morrer todo mundo junto nesse barco? Não, não era isso. Ali Jesus estava mostrando claramente quem é Ele, que tem poder sobre os ventos e sobre o mar, e Ele ordenou e a natureza obedece. Mas Ele já tinha realizado vários sinais, Ele já tinha mostrado para os seus seguidores quem Ele era. Então, quando Ele pega, acorda, e Ele acorda sob uma circunstância bem diferente. Era como se falasse assim: nós vamos morrer? É agora? O Senhor prometeu tantas coisas e agora a gente vai morrer todo mundo aqui nesse mar? Vamos se afundar aqui? Porque o barco já estava enchendo de água. E Jesus fazia o quê? Dormia.
Será que Jesus se importava com eles? Sim, Jesus se importava. Mas Jesus tinha plena consciência de quem Ele era. E de que aquela tempestade não ia matar todo mundo, mas ia mostrar para os seus discípulos como que eles ainda eram tímidos na fé. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, meu amado, eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que eles mesmos poderiam ter repreendido o mar, de que eles mesmos poderiam ter orado para que aquela tempestade acalmasse, porque Jesus já havia ensinado isso para eles. Jesus já havia demonstrado que Ele é o Todo-Poderoso, e de que estando com Ele nós também realizaríamos no nome dEle tudo o que é necessário ser feito, segundo a vontade de Deus, evidentemente. Mas Jesus questiona: por que sois assim tímidos? Bom, se fôssemos procurar nas Escrituras outras passagens que falam do mesmo assunto, nós iríamos até o Antigo Testamento, quando fala que as pessoas que eram tímidas, quando eles foram separar o exército para uma guerra, eles falaram: olha, esse que é tímido não dá para ir não, deixa para trás. Mas como deixa para trás? É porque ele vai atrapalhar a caminhada. Ele não vai chegar diante da guerra e tomar uma postura de ousadia. Ele vai tomar uma postura de timidez, de amedrontamento, de recuo e de fracasso. Poderíamos ver várias passagens, mas quando nos prendemos só essa, é com um propósito. O propósito é que a gente caminhe e observe, irmãos. Observe mesmo. No início desse culto, foi lido um texto, e que eu entendo que devemos associar a esse outro. Diz a palavra de Deus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que dá presente para aqueles que o buscam. A palavra galardoador significa Ele dá galardão, e galardão é um presente que Deus nos dá. Mas eu não acho que esse presente é só no céu. Eu entendo que tem muitos presentes que Deus nos dá aqui, ó, nessa terra, para essa vida, ainda que tenha também na vida futura, mas nessa aqui Deus quer abençoar você. Deus quer encher você de alegria e do Santo Espírito. Hoje de manhã na escola dominical nós tratamos a respeito do livre-arbítrio, da livre agência do ser humano aqui nessa terra. Explicamos vários detalhes, mas uma coisa, pelo menos eu espero que tenha ficado clara para aqueles que vieram: somos responsáveis pelas atitudes que tomamos. Não saiu um amém, hein? Opa, saiu. Vamos de novo. Somos responsáveis pelas atitudes que tomamos. Amém. Isso, somos responsáveis. Pelas atitudes ruins, sim. E pelas atitudes boas, sim. Deus quer, meu querido, que você seja abençoado. Deus quer que você seja um homem, uma mulher cheia do Santo Espírito. Mas vamos analisar também outro aspecto. Então, primeiro, essas diferenças de fé. Segundo, o segundo aspecto que eu quero analisar nessa noite são as situações ou as coisas que atrapalham essa vivência da fé. Nós já vimos que a timidez é um problema. A falta de fé é outro junto. Mas também a falta de atitude em cultivar a vida cristã. Meus irmãos, eu já vi várias pessoas culpando o pastor, culpando a igreja, culpando os outros da sua vida ser pequena na fé. E vou te falar uma coisa muito sincera, de coração, não para te agredir, mas para que você pense: será que diante de Deus você vai conseguir mesmo culpar os outros por uma coisa que você não fez?
Será que você vai conseguir chegar para Deus? Falar: Deus, a minha vida foi fraca na fé por culpa do pastor Hélio. A minha vida foi fraca na fé por culpa do pastor Anísio. Será que Deus vai aceitar essa desculpa? Ah, papai, eu fracassei na fé porque um dia o diácono não me cumprimentou na porta e eu fiquei sentido e nunca mais fui na igreja. Será que Deus vai aceitar essa desculpa tua? Oh, meus queridos, toma cuidado, você que tem que cultivar a tua fé. Não estou falando da fé salvadora, daquela fé que é obra do Espírito Santo na sua vida. E essa fé é um dom de Deus, é uma operação do Espírito em você. Eu estou falando daquela fé que no dia a dia você vai crescendo em graça e conhecimento diante de Deus. Outra coisa que atrapalha tremendamente essa fé vivencial: um coração não receptivo. Vou explicar como é que é. A palavra de Deus é excelente, ótima para o meu vizinho. Ah, se ele estivesse aqui. Olha, mas se o meu colega estivesse aqui, essa palavra era para ele. É aquele tipo de atitude onde o coração está sempre fechado. A palavra é para os outros, nunca é para ele. Nunca é para o seu coração, é para o coração dos outros. Essa pessoa, ela acaba deixando de vivenciar um aspecto importante da fé, que é a palavra de Deus para mim. Eu não sei se vocês sabem, mas várias vezes quando estamos pregando, nós pastores, mesmo tendo estudado o texto, tendo analisado o texto, tendo lido o texto, durante a pregação Deus está falando conosco. Já aconteceu contigo, pastor? Com o pastor Anísio já, comigo já, e com os colegas que a gente conversa, a mesma coisa. Você tinha lido, relido, e de repente durante a mensagem Deus está falando com você. E você quer ouvir? Se você quiser ouvir, Deus vai estar falando e vai estar te instruindo, que é para você crescer e não para você fechar o coração. Também tem outro detalhe importante, outro detalhe que atrapalha a nossa fé: ação maligna. Não sei se você notou a parábola do semeador. Se você não notou, depois leia. Na parábola do semeador, tem uma semente que foi o inimigo e tirou do coração. Aquela passagem me encuca. E a minha pequena compreensão daquela passagem significa atitudes nossas que, dando ouvido à voz do inimigo, despreza o que Deus disse. Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. O inimigo fala: ah, para a tua vida não dá certo. E você aceita a voz do inimigo e rejeita a palavra de Deus. Aí, consequentemente, não verás a glória de Deus. Eu me recordo de uma vez no seminário que estava uma discussão sobre o finzinho de Marcos, o último capítulo lá. E a discussão era: olha, não, aquilo ali não existe, aquilo ali não existe, aquilo ali não existe. Eu falei: meu querido, nós só temos um problema com o finzinho de Marcos. Aí o pessoal: mas não, e aquela discussão indo longe. E quando a gente vai olhar o texto bíblico, ele diz o seguinte: estes sinais hão de acompanhar os que creem, não os que não creem. Está lá em Marcos 16, 17. Aí teve uma turma que ficou muito brava. Você está querendo falar que a gente não é crente? Eu não estou querendo falar nada. Se você me der uma resposta para esse versículo, estou satisfeito. Não deram resposta. Por que não deram? Porque a fé deles era uma fé de que Deus não podia operar mais hoje. E a minha fé é de que o mesmo Deus que operou lá é o Deus que opera aqui. Porque a palavra de Deus diz que esses sinais vão acompanhar os que creem, e não os que não creem. Pastor, você expele demônio, fala nova língua, pega a serpente.
Aqui não está falando que necessariamente todos esses sinais vão acompanhar todos os crentes todos os dias. Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando que a igreja dele iria avançar, e essas coisas iriam acontecer, mas no poder de Deus eles seriam vitoriosos. Eu entendo assim esse texto, que é sobre nós, a igreja do Deus vivo. Pois bem, definimos os tipos de fé, analisamos algumas coisas, não todas, mas pelo menos a principal, uma das principais que atrapalham a fé. Porém, falta outras, e essas eu entendo que devemos dar uma ênfase: falta de oração, falta de jejum. Certa vez levaram um jovem para os discípulos expelirem demônio, está lá em Marcos capítulo 9. Roguei aos teus discípulos que o expelissem esse demônio do meu filho, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Traz o menino aqui. Aí Jesus perguntou: e aí, como é que está esse aí? Ó, muitas vezes joga ele na água, joga no fogo para matar, e joga no fogo, joga na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ou seja, a incredulidade dos discípulos levou aquele homem a olhar com incredulidade para Jesus, porque se esperava dos discípulos que eles tivessem fé. Esperava-se dos seguidores de Jesus que acreditassem no que Jesus pode fazer. E aquele homem falou: olha, se você pode alguma coisa, ajuda. E Jesus disse para ele: tudo é possível ao que crê. Olha a atitude bonita daquele homem. Essa atitude que eu falo que vale a pena, meus queridos. Ele disse o seguinte: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Jesus, mas minha fé é pequena. Eu preciso que o Senhor me ajude. E Jesus libertou aquele menino, e libertou o pai, e ajudou também o pai com essa palavra bendita. Por fim, irmãos, de que forma que nós podemos então vencer a timidez na fé? Existem estudiosos, psicólogos, terapeutas, que ao reconhecerem, ou quando uma pessoa tímida vai procurá-los para que eles o ajudem, eles têm toda uma técnica de ajudar a pessoa a vencer a timidez. Eu não cheguei num terapeuta não, comigo foi meio da ignorância, mas consegui vencer. Sabe como que eu consegui vencer? Principalmente entendendo que ou eu vencia ou minha vida ia acabar. Era envergonhado, até o dia que eu entendi: sou quem sou, não tenho culpa de ter sido feio, que me achava muito feio. Não que eu estou muito bonito, mas eu já me achava mais feio. Hoje eu estou até arrumadinho. E aqueles complexos foram sendo vencidos, e eu passei a ter menos temor. E qual que era o temor? De ser rejeitado, de não ser entendido, de ser zombado. Eu fui vencendo isso. Ou seja, existe um processo pelo qual você pode sim ser ousado na fé, mesmo que hoje você seja um tímido. Vamos analisar isso. Primeiro, crer contra as circunstâncias. A palavra de Deus nos diz que Abraão creu, esperando contra a esperança. Ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a sua descendência. O apóstolo Paulo, narrando a respeito da história de Abraão, em Romanos 4,18, fala que ele acreditou mesmo quando todas as circunstâncias pareciam que não ia dar certo. E aí eu pergunto: por esse testemunho de Abraão, a tua fé é estimulada? A minha é. A minha com certeza é.
Porque eu olho as Escrituras e vejo Deus agindo, Deus operando com aqueles que precisavam do seu auxílio. Mesmo que eles estando tímidos na fé, eles foram restaurados, foram erguidos, foram motivados a ficar em pé e prosseguir. Pois bem, como que podemos vencer essa timidez? Crendo contra as circunstâncias com base na palavra de Deus. Não é crer no vazio. Deus te prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Eu estou caminhando, me sinto sozinho. O que eu tenho que trazer para a minha mente? E que medo, ai, perigo. Não. Eu devo trazer para a minha mente a palavra de Deus, que Jesus está comigo, e aquilo me traz segurança. E o nome disso é exercício. Educação física na fé. Física não, espiritual. Educação espiritual na fé. Percebam que essa fé, ela tem que ser refletida na vida. Pastor, eu sou tímido. Não vai ser mais. Na fé não. Eu lembro a primeira vez que nós tivemos, pela graça de Deus, ter um confronto com a atividade das trevas. Eu tinha acho que 2 meses, 3 meses de convertido. Isso foi em 1993, na Escola Evangélica de Buriti. Eu estava dando aula de matemática nessa escola e procuraram a gente correndo. Vamos procurar o pastor lá na cidade, que era uma escola agrícola, uma fazenda, onde havia uma escola internato, em regime de internato. E chegaram falando: vamos procurar o pastor lá na cidade, que tem uma pessoa possessa, para que ele venha orar e tire esse demônio. Eu falei: não é assim o livro que vocês me deram. O que você está falando, velho? No livro que vocês me deram, porque a hora que me deram a tal da Bíblia Sagrada, eu devorei. Eu acho que eu lia inteiro, em poucos dias eu li a Bíblia inteira. Lia. Eu estava morrendo de sede de Deus, e lendo. Aí no livro que me deram, a Bíblia Sagrada diz: em meu nome expelirão demônios. Eu falei: na Bíblia Sagrada não está falando que é um pastor que vai tirar demônios. A Bíblia Sagrada está falando que é no nome do Senhor Jesus e na autoridade de Jesus que vai sair demônios. Você tem coragem de ir lá? Eu não. Mas o meu Deus tem. Mas você vai lá? Eu falei: vamos. Porque eu já servi as trevas, e eu sei que lá nas trevas eles dizem: se você passar para crente, os espíritos não te perseguem. Mas só se você passar para crente. Ora, por que lá nessas coisas eles falavam isso? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. E eu criei nisso. Eu acreditei. E chegando lá nós oramos, e o demônio saiu. Foi o Hélio? Não. Foi o grupo que estava orando? Não. Foi o exercício da fé na autoridade que o Senhor Jesus Cristo delegou. Lembra que o pastor Anísio pregou aqui esses dias? A autoridade delegada? Não foi isso? Estão lembrados? Amém? O Senhor Jesus Cristo falou: vão em meu nome e façam em meu nome. Então aí você vai ter uma ousadia na fé. Na fé, não no vazio, na fé no que Deus diz. Crer contra as circunstâncias, esperar com paciência. Eu creio que Deus pode mudar minha família. No dia seguinte, Deus mudou, eu não acredito mais. Que fé é essa? Eu fazem só 20 anos que eu oro pela minha família, e é pouco. É pouco. O valor que ela tem é muito maior do que 20 anos.
E eu oro falando: Deus, transforma a minha família, Deus, converte a minha família, Deus, eu quero toda a minha casa conhecendo o amor de Jesus, a revelação de Jesus, e eu não vou abrir mão enquanto o Senhor não me disser: não vou salvar. Enquanto a tua palavra me autorizar, eu te pedi, eu vou continuar pedindo, porque eu quero o melhor para minha casa, para minha família. Todos eles já ouviram o Evangelho da frente para trás, de trás para frente, de lado. Já tive a chance de conversar com eles todos, mas eu sei que precisa da obra do Espírito, tirando aquele coração de pedra e dando um coração de carne, dando um coração sensível, para que eles entendam, ouçam, se entreguem, sejam salvos. Mas não só salvos, que eles desfrutem o melhor de Deus. O melhor de Deus. Viver na firme confiança, alimentando-se da palavra de Deus. Uma vez uma pessoa perguntou: pastor, mas então como é que eu posso ter mais fé? Exatamente do jeito que o pastor Anísio acabou de falar. Passou um vídeo aqui lindo, não passou? Você prestou atenção? A palavra de Deus nos diz assim: e assim a fé, ou seja, a fé, a confiança em Deus, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras versões diz assim: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Tanto em uma como em outra o sentido é o mesmo. Eu quero mais fé, eu preciso conhecer mais quem é o Deus que eu sirvo. Ao conhecer o Deus que eu sirvo, a minha fé é fortalecida, e ao pegar essas promessas, colocar no meu coração e viver no dia a dia, a minha fé aumenta, e aquela timidez que eu possuía vai sendo deixada de lado pela ousadia em Cristo, e por Cristo, e com Cristo. Oh, meus irmãos, existe um que quer ver você fracassado, e esse um não é Deus. Existe um que deseja você tímido, derrotado, abatido e largado, mas com certeza não é o Deus Pai, não é o Deus Filho, não é o Deus Espírito Santo. Existe alguém que quer ver você longe da fé, mas não é Deus. É o reino das trevas, é o império das trevas, é a nossa natureza carnal, é todo o poder corrompido que tenta fazer com que você desacredite o que Deus tem de bom para a tua vida. E agora, o que vamos fazer? A aplicação de tudo isso: situações em que a sua fé foi tímida. Lembra aí? Alguma vez em que você deveria ser ousado na fé e você recuou. Alguma vez em que a tempestade e as ondas pareciam que iam afundar você, e você, ao invés de repreender, saiu correndo. Sentido figurado, estou dizendo. Pastor, a minha fé foi pequena, eu não tive ousadia, eu não tive intrepidez. Qual atitude você vai tomar em função dessa palavra que foi lida? A palavra de Deus nos diz mais, nos diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E que fé é essa? Não é a fé contemplativa de um Jesus distante, é a fé real, é a fé vivencial, de que Jesus está presente hoje, está presente comigo, está presente aonde eu andar, porque o Senhor é meu pastor, e andará comigo aonde eu estiver, e vai me livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém. O Senhor quer isso para a tua vida, querido. O Senhor não quer você um fracassado. Você não é um fracassado. Você não é uma derrotada. Não aceite isso. Pastor, mas eu estou lutando.
Filho, você está cheio de irmãos, cheio de pessoas que te amam e vão te ajudar, mas não se entregue. Acredita. Confie. O que será que o teu Deus, o que será que é muito grande que Ele não possa fazer? Pastor, mas eu já estou esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não desista. Não desista. Eu para casar levei quase 15. Se eu tivesse desistido, talvez não casaria. Eu acreditava que eu ia ter uma família, mas estava difícil. E hoje Deus me deu uma esposa maravilhosa, Rosângela. Amo de coração. Se eu tivesse desistido, eu estaria reclamando de que para mim não tinha jeito. Mas o meu Deus sabe fazer coisas bonitas, lindas na vida daqueles que o amam, daqueles que nele esperam. Acredita, querido. Levanta a cabeça, faz de novo, tenta de novo. Não se renda. O Espírito Santo falou no teu coração com essa palavra? Amém. Tua vida pode ser mais daquilo que Deus quer? Amém. Deus quer mais para a tua vida? Amém. Lá na eternidade hoje? Qual que é a tua fé? Eu tenho fé de que vou estar com Jesus na eternidade, mas eu vivo a minha fé aqui, de que Ele é o meu Deus, o Deus da minha família, e de que no nome dEle eu sou mais do que vencedor. Ainda que para o mundo pareça derrotado, ainda que para aqueles que não têm o temor de Deus eu seja um louco, ainda que para alguns a nossa fé é uma doideira, para alguns vão falar que você está doido, mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar até o último dia. Amém. Porque a fé na palavra me leva a viver, e eu quero viver a cada dia de fé em fé, passo por passo. Se cair, Deus levanta, mas não abro mão do meu Deus. Amém. Fique em pé, vamos orar. Oh, aleluia, Senhor. Eu queria te ensinar uma coisa. Quando você estiver com lutas na fé, afirma a palavra. O pastor Anísio já ensinou isso, mas eu sei que alguns irmãos parece que não entenderam ainda. Está com luta? Senhor, o Senhor está comigo, porque a tua palavra diz, e eu vou caminhar nessa fé. Pega essa palavra, põe na tua mente, se for necessário, verbaliza, para que você mesmo ouça, para que você se alicerce no que Deus diz, e não no que o inimigo, no que as pessoas que querem ver a tua derrota dizem. Eleva teu pensamento a Deus agora. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude. Olha, se você acha que a tua fé é tímida, fala assim: Senhor, minha fé está pequena, minha fé é tímida, eu não sou ousado, mas a partir dessa palavra eu quero ser diferente, eu quero lançar a minha fé na tua palavra, Deus, e pela tua palavra eu vou colher os frutos. Amém. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, Pai, quantos e quantos sofrem por não viver a fé que o Senhor deseja. Ó Senhor Jesus, perdoa a minha vida, Pai, quando eu não consigo viver a fé que eu já creio, que está escrita, mas eu não abro mão, Deus, de crer nessa palavra, e ainda que eu às vezes não creia, a culpa é só minha, Deus, a culpa é minha, mas o Senhor é o meu alto refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, socorro e bem presente nas tribulações. Ainda que o mar espumeje, ainda que as trevas se levantem, o Senhor é a fortaleza da minha vida, e sobre o teu povo, Deus, essa palavra é viva e verdadeira. Por isso que caia por terra toda lança do inimigo, toda
pessoa que está ouvindo essa mensagem, que tem tido uma vida tímida, uma vida fraca na fé, por ação de si próprio, por ação do inimigo, não importa, meu Deus, opera nessa vida a fortaleza que o Senhor deseja, opera nessa vida, Deus, a transformação que é necessária. Oh meu Deus, repreende todo o mal que tenta sufocar, que tenta anular a fé no coração deles. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tua palavra. A tua palavra que nos mostra, Deus, o caminho a ser seguido. Louvado seja teu nome. Que sobre o teu povo venha a tua bênção, venha a tua proteção, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, amém. Deixa sentar, irmãos. Perdão, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar também, pedindo a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. 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 Descentarmos.